Bom, então vamos falar aqui agora, né, de ágil e mais especificamente de Scrum. Né? Então, até agora nós falamos da gestão clássica, né, mas a gente sabe que o momento atual, né, no mundo, de um modo geral, mas principalmente no mundo da TI, né, o ágil está virando quase que um padrão, né, a ser seguido. Qual era o contexto no início do século XXI, né, lá para o ano 2000, no mundo da TI? Né? Ainda era muito comum um modelo de desenvolvimento cascata, né, em onde você tem fases, né, requisitos que termina para começar o desenvolvimento que termina para testes. Né? Então, equipes divididas em conhecimentos específicos, né, que faziam uma parte e entregavam para outra, que fazia outra parte, fazia para outra. Muito similar, né, à linha de produção da fábrica. Né? Então, a inspiração que esse mundo teve foi, sim, a inspiração da fábrica. Foi a ideia que a área de TI sempre teve, né, em transformar o processo de desenvolvimento em um processo fabril. Não é à toa, né, que a gente chama a área que estudava isso de engenharia de software, né, que queria transformar o processo de software num processo de engenharia, num processo de construção, aí, num processo, né, sequenciado. Então, isso era ainda, né, o modelo predominante, né, e dentro desse contexto, o que se acreditava é que os projetos falhavam, né, normalmente o projeto de TI falha, né, por entregar o que o cliente quer, ou por demorar mais, ou se custar mais caro, né, então os projetos de TI falham, e falham muito, né, uma proporção de falha muito grande, né. E o que se imaginava é que falhava porque não se fazia planejamento direito. Então, olhando para uma linha de produção, olhando para uma construção de um prédio, né, você fala, peraí, mas por que essas funcionam e de software não funciona? A gente precisa planejar melhor, a gente precisa organizar melhor, né, a gente precisa estruturar os processos de uma forma melhor, né, como era um cascata, para garantir, né, que o projeto tenha mais sucesso. Né? E o ápice dessa visão de que o problema era um planejamento e gestão, né, foi aí com o CMMI. Né? Então, um grupo aí, né, estruturado lá na Carnegie Mellon, né, que buscava padronizar todos os processos de software. Vejam, o CMMI foi além do que ia, né, do que vai o PMI. O PMI, ele indica, né, recomenda alguns processos, né, mas ele não padroniza, ele não diz que são obrigatórios, né, ele recomenda, né, como boas práticas para o gerente de projeto identificar o que é melhor e o que é pior. O CMMI não, o CMMI ele colocava alguns pré-requisitos mínimos em cada uma das atividades, né, então a primeira versão do CMM, né, foi em 91, né, e em 2000 lançaram o CMMI. Tá? E nos anos 90 aqui no Brasil ainda não era muito impactante, mas no início dos anos 2000 o CMMI realmente foi uma forte tendência. Ali logo, né, eu participei, por exemplo, da implantação do CMMI numa empresa, né, a gente fez todos os processos de padronização até o nível 3, né, ele vai até 5, e eu acompanhei algumas empresas, né, chegarem até o nível 5 CMMI, que tinha como premissa a ideia de que se eu planejar melhor, se eu, né, fizer mais processos, se eu documentar melhor, meu projeto vai ter mais sucesso. Então, essa aí era a tendência, tá? E aí o CMMI, né, ali, ó, foi crescendo, né? Então, até 2016 ele teve uma certificação recorde, inclusive, por uma questão de custos, né? Como a certificação CMMI é uma certificação bastante cara, e o pulo entre os 4 níveis, né? Quando uma empresa não tem nada é 1, e ela pode chegar até o nível 5, de 1 para 5 são 4 níveis só. Migrar do 1 para o 2 era um exercício muito grande, demandava muito esforço, né? Muitos padrões, muitos documentos, muitos templates, muitas auditorias. Não é? Então, esse pulo de 1 para o 2 era muito caro, do 2 para o 3 era muito caro. Né? Se criou uma versão nacional, que é o MPS-BR, né? Onde tem mais, né? Onde você não precisa pagar a certificação internacional, né? E você tem um pouco, a gradação é um pouco menor, os pulos são menores, né? Porque tem mais níveis
a se progredirem. É lógico que o MPSBR não é oficialmente uma versão brasileira do MCMMI, mas ele é fortemente inspirado em. Tá? Então, essa era a visão do CMMI, né? Olha, documente, faça um plano. Sabe por que a gente erra? Porque nosso escopo não é bem definido logo no início. Então, vamos estudar mais escopo, vamos pegar mais requisitos. Né? Sabe por que a gente erra? Porque a gente não verifica todos os impactos que qualquer alteração pode ter. Então, cada vez que alguém pedir uma alteração, eu vou estudar meu projeto de cabo a rabo, de todos os lados, para garantir que aquela alteração eu vou conseguir identificar todos os impactos que ela tem. Era esse momento que a gente vivia. Mas, em paralelo, existiam algumas visões diferentes. Uma delas, eu tive o prazer de ser treinado, por exemplo, né, a Rational Unified Process, que aqui na academia depois virou o Unified Process, né, processo unificado, né, mas começou lá com a Rational, né, uma empresa que depois foi comprada pela IBM, né, ela começou a falar, não, ao invés de fazer esses processos em modelo cascata, né, que tal a gente fazer incremental e iterativo? Né, em vez de a gente planejar tudo, entregar, né, planejar tudo, requisito para tudo, desenvolvimento para tudo, né, por que a gente não faz uma iteração loop, onde a gente pega um pouco de requisitos, desenvolve um pouco e entrega, tá? Então, já existia esse contexto. Existiam vários outros trabalhos, outros modelos nascendo ali que desafiavam essa tendência do CMMI de aumentar o controle, de aumentar a documentação, de aumentar o plano para garantir melhor sucesso nos projetos. Né? E aí, né, o que aconteceu? Né? 17 consultores que já trabalhavam com processos diferentes, né, mas todos eles com uma característica comum, que é ir numa direção oposta à direção lá do CMMI, se juntaram num resort, né, em 2001, né, e para falar, olha, a gente tem que mudar essa tendência, a gente tem que ir para um lado diferente. Né, o mundo de software não pode mais caminhar desse jeito. Né, e o que eles fizeram? Eles fizeram um manifesto. Né, que é esse manifesto que está aqui. Se vocês procurar manifestoagil.com.br, você vai cair nesse site. Né, aqui atrás é a foto deles, né, dessas 17 pessoas conversando. Né, e nesse manifesto, né, eles realmente colocaram em tom de um manifesto, né, de um protesto, né, eles colocaram que eles acreditavam que era mais importante do que aquela tendência que estava no momento. E o que eles diziam? Olha, a gente, ao invés de muitos processos e ferramentas e burocracias e documentos, né, a gente tem que focar mais nas pessoas e nelas interagindo. A gente tem que ter pessoas mais comprometidas, pessoas que conversam entre si, pessoas que estão colaborando muito mais do que ter processos extremamente burocráticos, extremamente detalhados. Vejam, o que é muito importante ter no Manifesto Ágil, em nenhum momento eles estão falando que não é para fazer a direita. Eles não são contra a direita, eles só dizem que a esquerda é mais importante, e o que está aqui, ó, deste lado, é mais importante do que o que está aqui. Tá? Então, o que eles dizem é que não adianta ter um processo detalhado, burocrático, com 150 manuais, com templates 1000, né, se as pessoas não entenderam para aquilo serve, se as pessoas não veem valor naquilo, e se as pessoas, ao invés de conversar entre si para matar dúvidas, se escrevem processos. Né? Então, se eu tenho dúvida se alguma coisa, é muito melhor eu conversar com a pessoa do que eu ter um template de documento de esclarecimento de dúvidas. Né, que por mais esdrúxulo que possa parecer, eu já vi isso em vários lugares diferentes. Né? Uma coisa que eu acho interessante, né, que de um modo geral, os jovens criticam os mais velhos, né, falando, vocês são muito burocráticos, mas eu vejo muito forte na geração jovem, muito mais forte do que nos velhos, a coisa de ter que documentar tudo. Né? Então, eu quando trabalhava lá, né, num time de desenvolvimento, se eu precisava de alguma coisa, eu olhava para o lado e perguntava ao Anderson, você pode fazer isso para mim? E o Anderson fazia. Quando o Anderson tinha uma dúvida, Marcos, como é que faz isso? Eu respondia. Hoje eu vejo até nas interações da faculdade, não vou mandar um e-mail para estar claro aqui que a gente combinou isso. Né? Mandar e-mail é bom? Documentar, fazer ata é bom? A gente está falando da gestão clássica até agora, que isso é importante, sem dúvida que é. Mas mais importante do que mandar esse documento é conversar com as pessoas. Né? É a informalidade, é o tete-a-tete, é pessoas, seres humanos. Tá? Segundo ponto aqui, né, o que eles dizem não adianta nada você entregar um cronograma de
10 mil linhas, eu já fiz cronograma de 10 mil linhas, tá, dentro de projetos, né, e não entregar nenhum software para o cara. É melhor você entregar uma tela funcionando de cadastro, né, do que fazer um cronograma de 10 mil linhas, porque cronograma de 10 mil linhas não ajuda o meu cliente em nada. Tá? Então, o que eu tenho que entregar, entregas são software em funcionamento. Entrega é algo que tenha valor para o cliente. Documento, manual, instrução, né? O cliente não ganha dinheiro com isso. Tá? Então, eu tenho que focar todo o meu processo para entregar software. É isso que tem que ser o grande foco. Eu tenho que olhar muito forte para colaborar com o meu cliente, para tentar entender o que ele precisa e entregar para ele o melhor para ele. Né? E não me preocupar de seguir exatamente a linha do contrato e entregar o que está no contrato, mesmo que o contrato não seja importante para ele. Pô, Marcos, mas como assim o contrato não é importante? Às vezes, quando você escreve o contrato, ambos, né, cliente e você, parece que é aquilo mesmo. Mas quando você começa a trabalhar no projeto, você descobre que aquilo ali não vai resolver. Né? E aí, se você entregar aquilo, né, o cliente vai ser obrigado a pagar porque está no contrato, mas vai ficar com uma raiva danada de você porque você está entregando uma coisa inútil. Tá? Então, assim, mais importante de ter um contrato com 1.500 cláusulas, com cada um dos detalhes lá descrito, né, é ter uma interação com o cliente, entender o que ele precisa e ambos os lados trabalharem de uma forma proativa, né, para que eu garanta que ele vai estar satisfeito. Tá? Então, o foco é colaborar com o cliente. Né? Ah, mas Marcos, se eu não cumprir o que está no contrato, eu posso ser multado. Pode. Principalmente, esse é um problema sério no Brasil, né, quando esse processo é licitado, né, de um cliente estatal. Então, se foi na licitação, tem que cumprir a licitação. Não tem jeito. Né? Agora, havendo um espaço para alguma negociação, para renegociar aquele contrato, né, eu ficar muito feliz de poder negociar o contrato. E não ficar naquela coisa, tá no contrato, eu vou entregar isso e dane-se o cliente, eu vou fazer o que está combinado. Né? O que eu já vi 1000 vezes acontecer. Né? E o que eles estão falando é errado. Você tem que focar não no contrato, mas no cliente. Né? Interagir com o cliente, conhecer o cliente, entregar para ele o que é importante para ele. E para aqueles que aceitam, né, o melhor que eu vou fazer é não negociar contrato detalhado, fazer um contrato mais leve, né, o que a gente muitas vezes chama em gestão de contrato guarda-chuva, né, ou um contrato de horas, né, falar, olha, eu estou te vendendo uma equipe altamente competente de desenvolvimento. O que elas vão fazer? O que você priorizar. Então, eu estou te vendendo uma equipe de desenvolvimento por 6 meses. Né? Então, eu estou fazendo um contrato extremamente aberto, né, que está focado em fazer o que o cliente precisa. Essa é a tendência do mundo ágil. Tá? E não vender um contrato que fala, você tem que ter um sistema com tela A, tela B, tela C, que mexe com campo 1, campo 2, com requisitos. Porque levantar esses requisitos aqui custa muito caro e normalmente está errado. Então, você ter um contrato mais aberto, né? Muitas empresas aqui de Campinas, as mais ágeis, né? Aquelas que realmente entenderam o espírito do ágil, do Lean, né? Elas já não vendem escopo fechado, que a gente chama. Elas vendem sprints, elas vendem tempo de uma equipe. Né? E eu tenho que ter uma equipe muito mais focada em mudar do que em seguir plano. Eu falei para vocês, eu já fiz um plano de 10 mil linhas, então gastei um mês, né, de uma equipe ali de 4, 5 pessoas, montando um cronograma de 10 mil linhas. Vocês acham que depois de a gente gastar um tempo e um esforço, né, enormes para montar um cronograma de 10 mil linhas, a gente fica feliz quando o cliente fala, não é bem isso que eu quero? É lógico que a gente dá pulo de raiva, que fala, pô, agora que eu gastei um tempo para fazer um planejamento de 10 mil linhas, você vai me dizer que aquilo ali está errado? Então, quanto mais eu invisto no planejamento, mais eu vou ser resistente a mudar. Mas o mundo real é um mundo que muda, gente. A gente está vendo a cada dia, né? A gente entrou no ano passado esperando que 2020 fosse um ano de crescimento econômico e tal, né? De repente vem Covid. Ah, o Covid tem que ficar 2 meses parado, de repente foi 6 meses. Não, agora tá no fim do ano vai melhorar, de repente tal. A gente está aqui em abril e a Covid está pior que nunca. Né? Então, assim, se você faz um plano que planejava tudo, né? Assim, a sua empresa já faliu, tá? Porque o mundo mudou absurdamente nesse tempo e a gente vai ter que se adaptar a isso. Tá? Então, mais importante ter um plano detalhado é eu ser capaz, ser flexível para mudar, porque as coisas mudam. Tá?
Então, ter uma equipe direcionada para a mudança. Tá? Esse é o manifesto, entendeu? O manifesto é importante, entender que isto aqui, ó, que está em negrito, eles colocam que a gente precisa priorizar isso ao invés disso, né? Porque coisas como o CMMI davam muito foco era monta um processo detalhado, planeja em cada detalhe, né? Documente tudo o que você faz e faça um contrato que garanta exatamente o que ele precisa, porque aí vai dar certo. A verdade é que isso aqui nunca deu certo. Né? E nunca deu certo por quê? Simplesmente porque tudo isso aqui se baseia numa premissa. A premissa que eu estou vendendo algo que o cliente sabe o que é, né? E eu sei planejar isso daqui. Então, se eu estou vendendo... isso aqui, o CMMI, o mundo antigo aí da TI, partia da premissa que vender software é a mesma coisa que vender um automóvel. Tá? Então, eu vou lá na Toyota e vou comprar um Toyota Yaris, né? Eu quero um carro tal, com características tais, tais e tais. Isso aí tá, é muito claro. Eu fecho um contrato detalhado e eles me entregam um carro. Não tem discussão. Né? Então, assim, partir da premissa que o software é comprar um carro, né? Ok, era o que o CMMI pensava. Mas a verdade é que quando você compra um software, você não sabe se você quer um Yaris, se você quer uma picape, ou se você quer um Fusquinha. Ninguém sabe. Né? O cliente ainda não sabe. Né? Então, você definir um contrato em detalhes é viver no mundo da ficção. Né? É detalhar algo que ninguém sabe exatamente o que precisa. O problema todo da gestão clássica para desenvolvimento de software é o problema de você acreditar que o cliente sabe o que quer. Né? O cliente não sabe, você não sabe, ninguém sabe, e só vai saber com o tempo, pouco a pouco, conforme ele vai vendo os pedaços do sistema funcionar. Essa é a verdade. Tá? Então, como ninguém sabe, eu tenho que ser flexível, eu tenho que ter uma interação muito forte com o cliente para a gente construir junto o que ele precisa. Né? E eu tenho que me preocupar em entregar coisa mais do que documentos, porque meus documentos vão documentar coisas que não são necessariamente o que vai ser no futuro. Tá? Então, é essa premissa que está por trás do ágil. Né? É uma visão muito diferente de mundo, uma visão muito diferente, né, do que eu vou entregar. Tá? Quem participou aqui, ó, são pessoas que já vendiam consultorias de processos, né, que já eram, né, que já seguiam esse manifesto. E eles se juntaram justamente para dar mais força nesse manifesto. Esse manifesto foi muito importante, tá? Porque realmente, a partir daí, as pessoas de software começaram a entender que, peraí, né, tem muita gente boa pregando uma coisa diferente. E foi, né, um turning point, foi um ponto ali que o mundo começou a falar, pera lá, vamos começar a questionar, a desafiar essa tendência, né, de processos a cada dia mais complexos. Tá? Uma das pessoas que estavam lá, né, esse Ken aqui, ó, né, ó ele aqui, tá? Ele já trabalhava com um método, que é o Scrum, né? E ele foi lá, né, nesse encontro, né, para mostrar para eles, né, como que o Scrum já estava alinhado com aquela visão ali, com aquele manifesto. O interessante, o que eu acho muito legal do Scrum, é que o Scrum não nasceu no software. O Scrum nasceu nos anos 70 com a Toyota, né, no desenvolvimento de automóveis. Como é que era o desenvolvimento de automóveis antigo? Eu tenho um time de design que faz o design de um carro, né? E aí aquele design vai para um time de desenvolvimento, de fabricação, né? De desenvolvimento, né? E aí o time de desenvolvimento lá do produto, né, começa a falar como é que eu encaixo um motor nesse carro que tem um capô todo diagonal. E aí ele gasta uma fortuna de tempo, de esforço para tentar pensar no motor que cabe naquele design diagonal. Quando não cabe, eles voltam para o time de design, né, e reclamam, cara, vocês podem projetar um carro que dá para caber motor, não cabe motor aqui. Aí o time de design, né, começa a xingar o time de projeto de carro, porque aquele povo é incompetente, eles vão estragar o nosso design maravilhoso, porque eles não conseguem colocar o motor aqui. E fica aquela briguinha de egos, né, onde cada um está olhando para o seu mundo, e ninguém está olhando para o cliente lá no final, e ninguém está olhando para a fábrica, efetivamente. Depois dessas brigas infinitas,
Né? Você vai chegar para a fábrica vai olhar para aquele carro e falar, nossa, como esse carro é difícil de fabricar. Né? Eu vivi algo muito parecido quando eu participei da gerenciamento de um projeto de construção de uma fábrica. E eu ia para uma das empresas mais reconhecidas do mundo de projetos de construção, né? Projetos de engenharia, e tinha exatamente o mesmo problema. O pessoal que fazia o projeto da infraestrutura da fábrica desenhava lá a infraestrutura. Aí chegava o pessoal que ia fazer planejamento da parte elétrica e falava: não, mas essa parede não passa um fio. Essa parede está no lugar errado. Né? Aí voltava para o cara de infraestrutura e aí ele tinha que mudar a parede de lugar, né? Aí para voltar para lá. Aí ia passar pela parte de elétrica, o pessoal da elétrica passava para, sei lá, para a área de tubulação. Aí a tubulação fala: não, mas aqui está passando um fio, onde eu passo o cano? Aí voltava. E aquelas áreas ficavam brigando o tempo todo, e documentos imensos, né, descrevendo o porquê que o projeto do cara estava errado, e as áreas se odiando a cada dia mais, e era improdutivo. Né, porque cada um estava olhando para o seu e ninguém estava olhando para a fábrica, ninguém estava olhando lá que a obra tinha que andar. Né? Quantas vezes eu, como era gerente, né, chegava lá e falava, gente, não precisa detalhar tanto, passa para frente, né? Eles veem lá o que precisa, a gente volta e vocês fecham. Não, eu só vou entregar para eles depois de a gente cumprir com todo o processo nosso organizado, que tem que ter A, B, C, D, E, F. Tá? Aí eles gastavam um tempo imenso para fazer tudo aquilo, chegava lá e falava, não é isso, volta. Né? E ficava aquela briga infinita. Então, isso era normal para projetos de carros, para projetos, ainda é normal para projetos de obras, né? E é um erro, né? É um erro por quê? Porque a gente está. É um modelo cascata, né? O que a Toyota percebeu, né? As associadas ali da Toyota perceberam, assim não vai dar. Então vamos fazer o seguinte: ao invés da gente fazer o time de design, eu vou pegar um cara de design, um cara de infraestrutura, um cara. Desculpa. Um cara de motor, um cara de suspensão e um cara da fábrica. Botar eles juntos numa sala e falar, projeta um carro novo. Né? E aí, não tem fase A, fase B, fase C. Todo mundo ali tá junto. Eles têm um compromisso de, em X tempos, entregar um carro pronto. Um carro com design bom, um carro com motor, um carro com suspensão e um carro que seja fácil de fabricar. Por isso que tem um cara de fábrica lá. Né? Então, ele montou um time multifuncional que não entrega mais uma parte do todo, mas ele é responsável por entregar o todo. Né? Esse trabalho é documentado por um artigo muito famoso do Takeuchi Nonaka, né, de 1986, se vocês procurarem. Esse foi o trabalho que documentou esse processo. E aí, né, o Ken, né, olhou para esse trabalho e padronizou uma versão desse trabalho para a TI. Né? Essa padronização, né, foi feita, inclusive, né, gerou um documento, que é o Scrum Guide, recomendo para todos vocês. Né? É um documento muito pequeno, muito simples, né? Um PDFinho ali de poucas páginas, se vocês procurem aí no Scrum Org, né? Vocês vão ver ele, tá? Que diz o que é o Scrum, tá? O nome Scrum vem dessa jogada do rugby, tá? Então, a ideia é de que todos juntos, né, fazem alguma coisa e para frente, tá? Então, ao invés de eu ter área A, área B, área C, área D, né, eu tenho um time que é por pessoas de todas essas competências trabalhando juntos para entregar. Né? Quando a gente trouxe isso para a TI, a gente mudou aquele time de requisitos, time de desenvolvimento para time e time de testes para uma equipe multifuncional que conversa com o cliente e entrega software pronto. É a mesma ideia. Tá? Então, ele é um framework, né? Não é um processo detalhado. Tá? Então, às vezes, as empresas erram em falar, tem um Scrum, a gente segue o Scrum. Tá, mas precisa ter um processo. O Scrum é muito leve, muito aberto. Tá? Ele é baseado na prática, né, nas coisas que realmente funcionam, trabalha com iterativa incremental, né, é um erro, algumas pessoas falam, iterativa incremental nasceu com o Scrum. Não, como eu falei, o RUP, né, o Rational Unified Process, já falava disso, né, isso já era algo que já se discutia, mas ainda não era algo padrão. Né, com o Scrum, isso virou o mais comum no mundo da TI. Né? Agora, o que é importante entender do Scrum é isso aqui, ó, parece muito simples. Os processos aqui vocês vão ver, né? São poucos slides, a gente documenta lá no PDF do Guia Scrum, é muito pequeno, né? Mas a verdade é que a maioria das empresas que tenta implantar dá errado. Dá errado por quê? Porque não basta seguir aquilo, você tem que entender o que está por trás. Tem que ter o contexto, né? O conceito, né? A cultura que está por trás. Então, é uma cultura, né, de
times multifuncionais, né, de flexibilidade, de comprometimento. Né? Não é simplesmente reorganizar os times e continuar trabalhando do jeito que a gente sempre trabalhou. O Scrum, essa é a figura clássica do Scrum, né? No fundo, você tem tudo que você tem que fazer, você vai colocando aqui num backlog, né? A cada X tempos, né? Que é um tempo de entrega que a gente vai ter na nossa empresa, que pode ser 1 semana até 4 semanas, que é uma sprint, né? Eu priorizo um conjunto dessa backlog e jogo para uma backlog da sprint, que é o que eu vou fazer nessa sprint, que é de 1 a 4 semanas. É o ritmo que eu vou entregar. Meu time pode ter um ritmo de 1 em 1, de 4 em 4, né? Conforme a necessidade aí do time. Né? Feita, definida, priorizada essa sprint é executada ao longo aí do tempo, que pode ser, né, 7 a 30 dias, né, na verdade, né, 5 a 20 dias úteis, né, normalmente a gente trabalha assim, né, de 1 a 4 semanas, né, e eu entrego ao final um produto que é software, pronto, né, é lógico, a gente está usando Scrum hoje para tudo quanto é coisa, né, pode ser para outra coisa, é um site funcionando, para quem for, é uma aula dada, para quem for dar aula, né, mas é algo para o meu cliente, algo que valha para o meu cliente, não uma burocracia, não um documento interno, não um cronograma. Tá? E, além disso, esse time, a cada dia, conversa, acompanha o seu projeto. Com base nessa figura, a gente resume o Scrum. Tá? Quem participa do Scrum? Né? A gente tem um cara aqui que é o responsável por conhecer o cliente e entender o cliente. É o Product Owner, o dono do produto. Né? Esse Product Owner pode, inclusive, ser alguém do cliente, se o cliente tem esse acesso à empresa, né? Pode participar das reuniões, pode ajudar. Tá? E qual é a função do PO, do Product Owner? Né? É escrever esse backlog, né? Documentar esse backlog, priorizar esse backlog, ordenar esse backlog de acordo com as necessidades do cliente, né? E selecionar o que entra em cada sprint, né, do backlog. Tá? Então, a função do PO é essa, aqui, ó, é cuidar, né, do produto, né, do plano, saber o que é importante e priorizar. E é o PO que recebe, ao final, o incremento que é dado. Tá? Então, o PO é o representante do cliente, é o cara que conhece o cliente. Além do PO, você tem o time, que está trabalhando aqui na execução, e tem um consultor, que é o Scrum Master, que é a pessoa que valida se o processo Scrum está sendo bem seguido, se as pessoas entenderam o espírito. Né? Esse Scrum Master, o que é recomendável é que seja alguém que tenha uma experiência grande de Scrum. Eu já vi muita implementação que deu errado, porque a empresa, na hora que ela virou da gestão clássica para a gestão ágil, ela pegou o antigo gerente de projeto e transformou em Scrum Master. Isso é um erro fatal, tá? Não porque o gerente de projeto, né, não possa ser Scrum Master, mas porque muitas vezes esse gerente de projeto continua atuando como sempre atuou, né, como gerente. Scrum Master não é gerente, Scrum Master não manda na equipe, Scrum Master não controla cronograma, Scrum Master não define responsabilidades, Scrum Master acompanha os processos e vê se eles estão seguindo conforme o Scrum. Né? Então, é um consultor, é um coach, é alguém que ajuda o time a executar o processo da forma certa. Como eu disse para vocês, Scrum parece muito fácil de entender e dá normalmente muito errado. Poucas empresas conseguem sucesso. O Scrum Master ele tem que garantir o Scrum, e não um produto, e não um processo, né? e não um produto, e não a responsabilidade. Ele não é chefe, de forma alguma. Ele não controla a equipe. Tá? Então, esse é o conceito do Scrum Master. O Scrum define alguns produtos, né, algumas reuniões, né? Uma reunião é a reunião aqui inicial de planejamento da sprint, quando você define o que vai entrar numa sprint. O PO é responsável por dizer o que é prioritário. A equipe do Scrum, tá? O Scrum Team é responsável por dizer o que cabe. Tá? Então, quem diz se cabe ou não cabe é a equipe. A equipe tem poder de dizer, não cabe mais, não tem, não entra, tá? Não tem como. Né? Mas quem diz o que é prioritário ou não é o PO. Então, esta reunião é uma reunião de negociação, onde PO e equipe definem o que cabe na próxima sprint entre as coisas prioritárias. Tá? Tem a reunião diária, a famosa daily,
né, que é uma reunião para ser muito rápida, no máximo 15 minutos. Quando o mundo era presencial, a gente recomendava que essa reunião fosse stand-up, ou seja, em pé, né, na frente de um quadro, na parede, né, onde o time discutia os problemas, né, e pensava nas próximas estratégias. Tá? Hoje não está dando para fazer isso, né, a gente, né, faz essa reunião aí online, né, mas sempre buscando usar ferramentas de gestão visual, né, para a gente acompanhar as coisas de uma forma simples de como a sprint está acontecendo. Ao final da sprint, a gente tem 2 reuniões. Uma reunião, né, de entrega do produto para o PO, né, então, que é o que você entrega, o que foi combinado, e uma reunião interna da própria equipe, né, junto com o Scrum Master, para ver o que deu certo e o que deu errado, para melhorar o processo. Porque, aliás, é um erro muito comum as pessoas acharem que quando a gente vai para Scrum, não tem procedimento. É menos burocrático. Não. Né? Tem processo, sim. A gente, inclusive, esse processo tem que ir melhorando com o tempo. A gente tem que aprender o que deu errado na última e melhorar o processo. Só que é um processo leve, né? Um processo pequeno. Por quê? Porque sprints são no máximo 4 semanas. Então, algumas características que a gente pensava, né? Por exemplo, gestão de cronograma. Cara, 4 semanas, será que precisa montar cronograma? Na gestão de recursos, como a sprint, as pessoas que estão na sprint é um time que está 100% alocado naquilo, o recurso já está definido, então não precisa gerir recursos. Gestão de escopo. Olha, o escopo está aqui no backlog. Tá? Então, várias das coisas que a gente viu na gestão clássica, né, o Scrum, o framework já facilita de tal forma que eu não precisa fazer explicitamente, ele está aqui. Né? Gestão da comunicação. Cara, eu estou falando para eles começarem todo dia. Então, eles estão se comunicando. Tá? Então, a forma como o Scrum foi estruturado é uma forma que minimiza aqueles pontos que na gestão clássica são bem trabalhados. Tá? Esses produtos aqui, ó, a gente escreve eles com user stories. Tá? Eu não vou entrar aqui no como, né, em detalhe, mas o que é importante entender do espírito é que no mundo clássico, o requisito era um documento de dezenas de páginas, descrevendo até a cor de cada botão, né, da tela, né, qual era o tipo de fonte da letra, e por aí vai. Né? A ideia agora é que seja um documentinho, uma frase muito pequena, que dê uma ideia geral daquilo, que eu consiga dimensionar a complexidade, né, mas sem grandes detalhes. Mas por que, Marcos? E quando eu vou implementar, como é que eu vou saber? Conversa com o cliente ou com o PO. Né? Então, você entendeu o que é para fazer? Entendi. O detalhe daquilo não precisa escrever num documento. Lembra? Melhor, né, pessoas em interação do que documentos. Né? Então, eu vou lá e conversar com a pessoa e falar, o que você precisa exatamente aqui? Aí eu faço do jeito que ele achar que precisa, sem ter um documento detalhando tudo. Tá? Então, a User Story é um documento muito simples, normalmente a gente coloca num post-it ali, né, daqueles post-its médios, né, uma frase escreve o que tem que ser feito. No mundo clássico, que a gente está tendo que mudar, né, na marra, graças ao Covid, né, o post-it era literalmente um post-it que a gente colocava na parede da sala, né, sabendo as coisas que, né, então, que está aqui no Product Backlog. Tá? E aí a gente pegava esse post-it e jogava o quadro do to-do, né, a ser feito quando a gente definir uma sprint. Né? Como é que eu calculo o tamanho de uma user story? Né? O que o Scrum recomenda é fazer aqui, né, o que muita gente chama de poker game, né? Então, que é o time olha para aquela user story e fala, isso aqui é um tamanho 1, é minúsculo, né? Ou é 0, isso aí tá feito, não tem o que fazer, né? Ou é 2, ou um 40, um negócio complicado de ser feito. Né? Então, você junta o time todo, eles jogam as cartinhas, se essas cartinhas convergem, ótimo, sei o tamanho, a complexidade daquela user story. Se um colocou, por exemplo, 5 e outro colocou 40, né? Aí o time conversa e fala, por que você colocou tão pouco? Por que você colocou tanto? Cada um explica os motivos e eles jogam a carta de novo até convergir. Né? Então, é um jogo, é uma coisa divertida, é uma coisa simples, né? Mas por que a gente faz desse jeito simples? Porque planejamento de tamanho, como era feito antigamente, gastava tempo enorme e no final sempre errava. Tá? Se é para errar, não vamos gastar tanto esforço, vamos fazer uma coisa simples e rápida. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que é importante.
Como é que eu acompanho se o meu projeto, se a minha sprint está no prazo ou não? Com um burn down. Essa é a ferramenta de acompanhamento que a equipe se gerencia, né, sabendo se está ok ou não. Imagina, no início do sprint, você chegou e somou os pontos que você fez aqui, ó, com essas cartinhas, né, para cada uma das user stories que estão no sprint backlog, você soma. Né? E aí, digamos que deu 29 ou 28. E a sua sprint é de 4 semanas, 20 dias. Então, você traça uma linha reta. Olha, no dia 0, eu tenho 28 pontos para fazer. No dia 20, eu tenho que ter 0. Né? Esse é o ritmo para eu conseguir, né, entregar até o fim da sprint tudo que a equipe se comprometeu. Lembrando, né? Sprint é uma equipe. A equipe participou da reunião de planejamento e a equipe falou, a gente se compromete, né? Porque a gente disse que cabe. Então, esse é o ritmo médio que o time tem que trabalhar para entregar. No final, é entregar. Quando esse... aí chega no primeiro dia na daily, e né, o que é recomendado aqui na própria daily, naquela reuniãozinha de 15 minutos, o que você vai fazer? Quantos post-its migraram do to-do para o doing? Né, aliás, para done, para feito. Né, quer dizer, que a pessoa pegou, falou, vou fazer isso e terminei. No primeiro dia, nenhum. Continua 29. Então, ele ficou aqui, ó. Né, 29 coisas pendentes. No segundo dia, um post-it de um ponto ficou pronto. Então, agora foi para 28. E eu vou escrevendo isso até né, as melhores práticas dizem para escrever isso à mão mesmo, a caneta, né, num quadro, né, para você ir vendo lá, olha, gente, a gente hoje ficou atrasado, hein, como é que tá? Ah, não, Marcos, ó, é que os primeiros 2 dias, a gente não está fazendo as primeiras sprints, as primeiros backlogs, mas você vai ver aí, né, quando a gente, desculpa, user stories, né, quando a gente começar a terminar, né, o ritmo vai começar a ficar certo, tá? Então a gente foi acompanhando dia a dia, que estava bem atrasado, né, ó, né? Entre o previsto e o realizado estava esse, mas depois foi aqui para baixo, significa que a gente estava até adiantado e a gente entregou. Então é um jeito muito simples de a gente ver se o ritmo que a gente está trabalhando é o ritmo que precisa para entregar tudo que foi combinado para sprint. Essa é a ferramenta de acompanhamento, né, de Scrum, né, o burn down, né? Isso aqui é importantíssimo saber que o time faça, tá, gente? Então, acompanhar o processo com o burn down. Já falei quem são os papéis, a gente já falou, né, da sprint, né, da reunião de planejamento, né, a daily, a reunião diária, a reunião de revisão é quando você entrega o produto, e a retro é a reunião quando o time olha para dentro e tenta melhorar o processo. Tá? Bom, e aí a gente fecha aqui, né, a visão de Scrum.